Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. É uma grande alegria ter você aqui para mais um momento de meditação na Palavra de Deus. Antes de começarmos, quero lembrar algo muito importante. Deus tem profundo interesse em falar ao seu coração. Ele conhece suas lutas, suas lágrimas escondidas, suas preocupações mais íntimas, suas batalhas emocionais e mentais. Nada do que você está vivendo passa despercebido aos olhos do Senhor. E se esta mensagem edificar sua vida, inscreva-se no canal, curta, ative as notificações e compartilhe este conteúdo com outras pessoas que precisam de esperança, fortalecimento espiritual, cura emocional e renovação da fé. O tema da nossa reflexão de hoje é o Deus que marcha à frente do seu povo e transforma desertos em caminhos de vitória. O Salmo 68 é um dos cânticos mais grandiosos das Escrituras. Muitos estudiosos entendem que ele foi composto por Davi em um contexto de celebração da presença de Deus sendo conduzida para Jerusalém. O Salmo relembra o Deus que libertou Israel do Egito, que guiou seu povo pelo deserto, que derrotou inimigos poderosos e que estabeleceu sua habitação entre aqueles que o amam. É um salmo de triunfo, mas também de consolo. É uma canção para quem está em batalha e precisa lembrar que não caminha sozinho. Imagine-se vivendo na pele do salmista. Você olha para a sua vida e percebe desafios que parecem maiores que suas forças. Há momentos em que a ansiedade aperta o peito, o medo rouba o sono e as incertezas tentam dominar os pensamentos. É exatamente nesse cenário que o Salmo começa com uma declaração poderosa. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos, fujam diante dele os que o odeiam. Verso 1. O salmista não começa olhando para os problemas, ele começa olhando para Deus. Quantas vezes fazemos o contrário? Primeiro contemplamos as dificuldades, depois lembramos do Senhor. O Salmo 68 nos ensina que a perspectiva correta começa quando Deus ocupa o centro da nossa visão. Enquanto você caminha ao lado do salmista, percebe que os inimigos não são apenas exércitos visíveis, existem também os inimigos da alma. A culpa, a vergonha, a desesperança, o ressentimento, o medo do futuro e a sensação de abandono. O salmista vê Deus avançando como um rei poderoso e tudo aquilo que parecia invencível desaparece como fumaça diante de sua presença. Mas o salmo não apresenta apenas um Deus forte. Ele apresenta também um Deus profundamente compassivo. O texto declara: Pai para os órfãos, defensor das viúvas, esse é Deus cuja habitação é santa. Verso 5. Que imagem maravilhosa! O Deus que governa o universo também se inclina para cuidar dos que estão feridos. Uma reflexão muito rica afirma que a grandeza de Deus não se manifesta apenas em seu poder, mas em sua disposição de cuidar dos pequenos, dos esquecidos e dos quebrantados. Isso significa que suas dores emocionais importam para ele. Suas lágrimas não são insignificantes. Sua luta contra a ansiedade não é ignorada pelo céu. Talvez você esteja vivendo um período de solidão. Talvez tenha procurado ajuda e encontrado indiferença. Talvez pessoas que deveriam apoiá-lo tenham se afastado. O salmista nos lembra que Deus é especialista em acolher aqueles que foram deixados de lado. Deus
dá um lar aos desamparados e liberta os prisioneiros, conduzindo-os à prosperidade. Verso 6. À medida que a narrativa avança, você se vê caminhando pelo deserto junto com Israel. O calor é intenso, o caminho parece interminável, os recursos são limitados. Porém, Deus continua guiando seu povo. O salmista recorda: quando saíste à frente do teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu. Versos 7 e 8. Existem desertos emocionais que também parecem intermináveis. Há épocas em que a alma se sente seca, a oração parece difícil, a esperança parece distante. Entretanto, o mesmo Deus que guiou Israel continua guiando seus filhos hoje. É impossível não lembrar das palavras de Jesus: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. O convite de Cristo é para aqueles que estão exaustos emocionalmente. Ele não promete ausência de desafios, mas oferece sua presença durante a caminhada. O salmista então descreve Deus enviando chuva abundante sobre a terra cansada. Essa imagem fala de restauração. Há momentos em que nosso coração se torna semelhante a um solo ressecado pela preocupação excessiva, pelas decepções acumuladas e pelas perdas sofridas. Contudo, Deus continua derramando graça sobre aqueles que confiam nele. Uma observação profundamente encorajadora afirma que a provisão divina frequentemente chega depois que aprendemos a depender completamente do Senhor. Não porque Deus goste do sofrimento, mas porque é nos desertos que aprendemos a reconhecer sua fidelidade. O Salmo 68 continua mostrando Deus derrotando reis, concedendo vitória ao seu povo. Essas vitórias apontam para algo maior do que conquistas militares. Elas revelam que Deus continua intervindo na história humana. Quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos uma ligação impressionante. O apóstolo Paulo cita este salmo a falar sobre Jesus Cristo. Quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Efésios 4:8. Jesus é o verdadeiro rei vitorioso anunciado pelo Salmo. Ele venceu não apenas exércitos terrenos, mas o pecado, a morte e as forças das trevas. Isso muda completamente nossa perspectiva diante das lutas emocionais. O medo não tem a palavra final, a depressão não tem a palavra final, o sofrimento não tem a palavra final. Jesus ressuscitou e sua vitória se torna esperança para todos que creem. À medida que você acompanha o salmista, a procissão triunfal se aproxima de Jerusalém. A presença de Deus é celebrada, há louvor, alegria e adoração. Porém, a maior mensagem não é a chegada da arca à cidade. A maior mensagem é que Deus escolhe habitar com seu povo. Essa verdade encontra seu cumprimento pleno em Cristo. O Evangelho revela que Deus não permanece distante, como afirma João 1,14. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. O Deus que marchava à frente de Israel, agora se aproxima da humanidade na pessoa de Jesus Cristo. Antes de concluirmos, é importante enxergar o Salmo 68 à luz da revelação do Novo Testamento. O Deus que vence os inimigos é o mesmo Deus revelado em Cristo na cruz. Uma importante reflexão teológica destaca que a verdadeira demonstração do poder divino não está apenas na força que derrota adversários, mas no amor que se entrega para salvar pecadores. Outra observação lembra que a ascensão de Cristo representa sua entronização como Rei sobre todas as coisas,
cumprindo a expectativa de um Deus que reina soberanamente sobre a história. E ainda encontramos a compreensão de que o Espírito Santo é o presente concedido pelo Cristo exaltado, capacitando os crentes a viverem em esperança, perseverança e transformação diária. Por isso, quando lemos o Salmo 68 hoje, não vemos apenas a história de Israel, vemos a história de Jesus, vemos o rei que venceu a morte, vemos o Senhor que conduz seu povo pelo deserto da vida, vemos o Salvador que continua sustentando os cansados, fortalecendo os abatidos e renovando os corações feridos. Diante dessa palavra tão maravilhosa e tremenda, eu convido você a orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque Tu és o Deus que marcha à frente do Teu povo. Quando os desafios parecem grandes demais, Tu permaneces maior. Quando as lágrimas caem silenciosamente, Tu continuas presente. Quando a ansiedade tenta dominar a mente, Tua paz nos sustenta. Pai amado, visita agora, Senhor, cada pessoa que acompanha esta mensagem. Alcança aqueles que estão cansados emocionalmente. Consola os que enfrentam tristeza profunda. Senhor, renova a esperança dos que pensam em desistir. Fortalece aqueles que estão sobrecarregados pelas preocupações da vida. Senhor, derrama sobre cada coração a certeza de que não estamos abandonados, que possamos experimentar a presença de Cristo em nossos dias difíceis e reconhecer a atuação do Teu Espírito Santo em nossas fraquezas. Que todo medo seja substituído pela confiança em nome de Jesus. Que toda angústia encontre descanso em Ti. Que toda insegurança seja vencida pela certeza do Teu amor. Guia-nos, Senhor, pelos desertos da vida e conduze-nos aos lugares de refrigério preparados por Tuas mãos. Nós declaramos nossa confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aquele que venceu a morte e reina para sempre. Em seu nome nós oramos. Amém. Chegamos ao final desta reflexão sobre o Salmo 68. Que esta palavra permaneça viva em seu coração ao longo desta semana. Lembre-se, o mesmo Deus que guiou Israel pelo deserto continua guiando seus filhos hoje. Ele continua levantando os abatidos, fortalecendo os cansados e transformando histórias marcadas pela dor em testemunhos de graça e vitória. E mais uma vez, muito obrigado por sua companhia. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua saúde emocional, sua mente e sua caminhada espiritual. Se esta mensagem falou ao seu coração, mais uma vez eu te peço, inscreva-se no canal, curta, compartilhe este conteúdo e deixe seu comentário. Eu sou o pastor Varley Santos e o objetivo deste canal é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus. Fique com Deus e até a nossa próxima oportunidade.